Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Estou aqui também com meu amigo intérprete de Libras Plínio e vamos conduzir com vocês essa linda viagem do conhecimento. Conto com todos vocês, prestem bastante atenção para continuarmos a nossa aula sobre a puberdade, que encerraremos hoje todo esse caminho percorrido, tá certo? Fiquem atentos. Então aqui a minha disciplina Ciências e vamos juntos continuar a nossa aprendizagem. Então, é um conhecimento amplo que nós estamos tendo e eu estou aprendendo com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Bem interessante a nossa aula de hoje, aula na TV. Nesse momento, nós precisamos de bastante atenção de vocês, bastante concentração. Chama tua família, chama teu amigo e vamos juntos nesse mundo de aprendizagem. Lembrem-se do caderno, do lápis, anotem as dúvidas, façam um pequeno texto do que vocês estão aprendendo, do que vocês acharam mais importante. Fiquem atentos com o professor da escola, que ele é um grande parceiro seu para que possa tirar suas dúvidas. Lembrando que a nossa aula ela vai estar disponível no YouTube. Comenta lá, dá teu like, que eu vou responder com vocês e vamos interagir, tá certo? Quero conhecer cada um de vocês e quem realmente está assistindo a nossa aula. Então aqui, vamos continuando o assunto de puberdade. Vamos ver os hormônios sexuais e as mudanças na puberdade. Mais uma vez, vamos dar essa ênfase nesse tema aqui. Então, aqui é na puberdade que os órgãos genitais amadurecem e o indivíduo se torna biologicamente apto a gerar filhos. Tanto as meninas quanto os meninos nessa fase da puberdade, eles começam esse desenvolvimento dos órgãos genitais que vão amadurecendo e vão dar condições deles já gerarem filhos, tá certo? Os meninos e as meninas que já começam essa fase e já começam esse amadurecimento. E aqui as gônadas, elas amadurecem na puberdade. Mas o que são gônadas? Então, as gônadas, elas são órgãos que armazenam, não é, no homem os testículos e nas mulheres os ovários. Então, os testículos nos homens e os ovários na mulher são denominados de gônadas. E na puberdade, a ação dos hormônios começa mais cedo nas meninas e um pouco mais tarde nos meninos. Então, esse amadurecimento do órgão sexual nas meninas começa mais cedo e nos meninos começa mais tarde. Mas como vimos na aula anterior, pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com várias questões ambientais, psicológicas, genéticas. Então, nunca devemos estar comparando um jovem de uma idade, da mesma idade, vamos dizer, 12 anos e 12 anos, e querer que o amadurecimento dele seja igual. Cada um vai ter o seu tempo biológico, tá certo? Agora, sempre acontece que as meninas, elas desenvolvem mais rápido do que os meninos, mas também é bem variável, tá certo? E aqui eu trago para vocês, né, o sistema reprodutor feminino, mostrando aqui o ovário, mostrando o útero, a vagina. Então, nós vemos aqui que no ovário é que são formados, né, que são distribuídos os óvulos que são formados e mostrando que a menina já está apta para a fertilidade, né, para gerar filhos. E o útero é o órgão que vai acomodar a criancinha. Agora, desde que a gente esteja bem preparado, que o nosso corpo já esteja também preparado para não acontecer uma gravidez precoce, né? Ou seja, antes do tempo. Nós vimos anteriormente que existe a puberdade precoce. Então, existe também a gravidez precoce. Então, nós meninas devemos estar atentas
a este momento, para que seja tudo na sua fase, que o nosso organismo realmente esteja bem preparado, que os nossos órgãos já estejam maduros, né, amadurecidos, para que a gente possa gerar filhos. E aqui, os testículos e os ovários, eles produzem as células envolvidas na reprodução, não é? Eles vão produzindo todas essas células que vão se reproduzir, então os testículos e os ovários estão inseridos aí. E as atividades das gônadas, ela é muito baixa até o início da puberdade. Então, na fase infantil, as gônadas masculinas, né, os testículos, e femininas, os ovários, eles não produzem quase hormônios, porque a fase é da infância, de criança, só vai começar a produzir quando começa a fase da puberdade, não é? Em que o corpo já começa a passar pela fase de transição, não é? Nós vimos nas meninas, o broto mamário é o primeiro sinal, e nos meninos, o aumento dos testículos. Então, é o primeiro sinal em que eles estão dando início à puberdade. Então, isso só acontece quando eles estão no início. As criancinhas, você não vê essa questão de broto mamário, crescimento dos testículos. Só na fase que inicia a puberdade. E aqui a adolescência, que está ligado à puberdade. Nesta fase, o hipotálamo estimula a glândula hipófise e também a glândula hipófise libera hormônios que vão desencadear o desenvolvimento e amadurecimento das gônadas. A hipófise, nós vimos que é uma glândula que fica no cérebro, né? E ela também controla o sistema endócrino. Ela está relacionada também com o sistema endócrino, produzindo também hormônios. E também, na adolescência, essa glândula hipófise que nós vimos, ela também vai estimulando a produção de óvulos e a produção de espermatozoides, para que vá acontecendo o amadurecimento desses durante a puberdade. Então, é controlada pelo cérebro. E aqui, além de gametas, as gônadas também produzem hormônios, né? No homem e na mulher. Os testículos produzem um conjunto de hormônios, os andrógenos, dos quais a testosterona é o mais importante, é classificado como hormônio masculino produzido nos testículos, que vai auxiliar o organismo do homem mostrar a masculinidade, né? Vai se desenvolvendo, aparecendo os pelos ajudam na massa muscular do homem também. Então, essa testosterona, ela que é essa grande responsável. E os ovários, eles produzem a progesterona e um conjunto de hormônios que são chamados estrógenos ou estrogênio. Então, esse aí é produzido pelos ovários. E na puberdade, sob a atuação desses hormônios sexuais, os meninos passam a produzir espermatozoides e as meninas a ovular e a menstruar. Então, nesse momento, nós vimos que o amadurecimento vai acontecendo, os meninos começam a produzir espermatozoides e as meninas começam a ovular a cada mês, que vai acontecendo a menstruação. Então, é uma fase também de grandes mudanças, tanto para os meninos quanto para as meninas, com toda essa produção hormonal que vai acontecendo durante a puberdade. E aí, esses jovens, eles têm que estar preparados para essa fase de transição. Muitos passam de forma mais fácil, outros já ficam mais afetados com toda essa mudança no seu organismo, sem ele identificar em que fase realmente ele está. Se ele está em infância, ele não é adulto, nem é criança, fica naquela fase intermediária de conflito. Mas tenham calma que essa fase vai passar e que vocês vão assumir a identidade de vocês e crescer bem, tá certo? Não é motivo de ter medo.
é importante procurar a família, pedir acompanhamento, aos amigos ajuda, aos professores, que são os seus grandes parceiros que vão ajudar vocês a passar por essa fase tão transitória na vida do adolescente. E aqui o órgão sexual masculino, a gente aqui vai dar ênfase aos testículos, que é onde são produzidos os hormônios, né, a testosterona, e aí o menino vai adquirindo a mudança também no seu corpo, e é o primeiro órgão em que ele começa a desenvolver, dando início à puberdade nos meninos. E nós vimos que nas meninas é o broto mamário. Então aqui eu trouxe para vocês que realmente também ele merece bastante cuidado, a gente viu a higiene, a limpeza que deve ser feita, então é importante que vocês estejam atentos também nesta fase, tá certo? E aqui vamos ver o hormônio masculino. Que hormônio é esse? Nós vimos a testosterona, que é produzido pelos testículos, é o hormônio masculino, e ele tem grande influência no corpo do homem, no caso, os meninos que estão passando essa transformação. Então, quando chega nessa fase, a produção de hormônio é muito grande. Aqui nós vemos que a testosterona é o principal hormônio sexual masculino e ele atua em diversas partes do nosso corpo. Também ele vai influenciar o comportamento e o desempenho físico e sexual também. Então, esse hormônio, ele faz com que os jovens sejam estimulados, né? Então, é o principal hormônio masculino e ele vai atuando em diversas partes do corpo dos meninos, desenvolvimento de pelos nas axilas, crescimento do pênis, crescimento dos testículos, crescimento de barba. Então, é toda uma mudança, toda uma transformação na vida dos meninos e esse hormônio é um grande responsável por essa transformação. E estamos vendo também que ele tem uma responsabilidade no comportamento dos meninos e também no desempenho físico e sexual, estimulando também as paqueras normais, não é? Você já começa a ter uma paquerinha, então isso deve-se ao estímulo do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Lembrando sempre que as meninas também têm esse hormônio, mas em pequena quantidade, tá certo? Pouquíssima quantidade, mas também nas meninas, no corpo das mulheres, também tem esse hormônio, tá certo? Mas nos meninos, ele é produzido em grande quantidade. E essa quantidade é que caracteriza o crescimento de pelos nos meninos em excesso, crescimento de testículos e etc. E a massa muscular dos homens, que é diferente das mulheres. E aqui, esse hormônio, que é a testosterona, atua também no desenvolvimento dos tecidos reprodutores masculinos, como testículos e a próstata também. Então, ele atua também nesses dois órgãos, testículos e próstata, não só no testículo, né? Ele faz com que ocorra também o desenvolvimento desses tecidos reprodutores. Então, ele auxilia muito na reprodução e fertilidade masculina. Ele está bem ligado a isso, tá certo? E está relacionado também com produção de massa muscular, saúde dos ossos, crescimento de cabelos e pelos pelo corpo. Então, por isso que a massa muscular masculina, ela é diferente da massa muscular feminina. Às vezes, para a mulher pegar massa muscular, além de fazer bastante exercício, existem algumas pessoas que ainda querem tomar algum hormônio através dos anabolizantes. Mas é muito importante ter o cuidado nessa questão dos anabolizantes, tanto no homem como na mulher. Mas o exercício também nos dá
um músculo dá mais resistência, mas devemos ter bastante cuidado para não estar ingerindo anabolizantes, outros hormônios aí que não vão ser bons para a nossa vida. Só vai ter a questão estética, mas não vai ser bom para o desenvolvimento físico nosso, nem do homem, nem da mulher. O homem, se ele fizer os exercícios físicos, tiver uma alimentação equilibrada, ele vai conseguir a massa muscular desejada, até porque aqui estamos vendo que a testosterona auxilia nisso. Então, o homem, a característica do homem é diferente da mulher. E também a saúde dos ossos, ele é importante, esse hormônio também, para o homem. Então, ele traz muita coisa benéfica para o homem, é só sabermos aproveitar. E a atuação da testosterona no organismo, mais uma vez, ele também traz motivação, ele ajuda na saúde óssea, no crescimento dos pelos, no desejo sexual, desenvolvimento muscular também, de forma controlada, acompanhada pelo profissional, não é? Para que você faça uma atividade física que vai ajudar o seu físico e não prejudicar. É importante ter cuidado com os exercícios que estamos fazendo e se estamos fazendo o exercício de forma correta, que seja bom para o nosso organismo. Também, a testosterona, ela tem importantes funções no sistema reprodutor masculino. Ele está muito ligado à reprodução, à fertilidade. Então, ele tem a parte de modulação da libido, ele tem a questão da função erétil, ele tem a produção de espermatozoide e também contribui para a saúde cardiovascular e a saúde óssea. Então, ele ajuda muito, por isso que às vezes a gente acha que o hormônio ele não vai interferir na nossa vida. Sim, é tanto que quando chega a uma certa idade mais avançada, na velhice, esse hormônio já é produzido em menor quantidade, já não consegue mais a reprodução, mas ele já vai fazendo falta, a pele já vai ficando mais flácida, ele já não consegue mais produzir em grande quantidade, a massa muscular já vai diminuindo. E no jovem não. Nós vemos que no jovem ele está realmente desenvolvendo a massa muscular masculina. Se você fizer atividade física e manter, ele já mostra que você não precisa estar tomando nada artificial. E a produção da testosterona, ela está relacionada também aos hormônios LH e FSH. Eles são liberados também pela hipófise e juntos eles exercem suas atividades nos testículos. Então existem vários hormônios que estão interligados, fazendo com que ocorra essa produção junto com a testosterona. E a produção de testosterona no organismo, ela não se limita só ao homem. A mulher também produz esse hormônio, mas em quantidades menores. Bem quantidades menores que eu falei anteriormente. Nós temos esse hormônio numa quantidade pequena, nós estamos fabricando constantemente, mas esse hormônio está presente em maior quantidade nos homens. Vimos aqui que esse hormônio, testosterona, LH, FSH, eles são liberados pela hipófise e são hormônios que os médicos, quando você está numa fase mais avançada, eles já conseguem determinar se a mulher está na menopausa, se o homem já está numa idade muito avançada, não está produzindo mais hormônio, ou em casos que mulheres não conseguem engravidar, eles fazem uma avaliação tanto no homem como na mulher para saber como está essa produção de hormônio, se está interferindo na ovulação na mulher ou na produção de espermatozoides nos homens. Então, esses hormônios são de grande importância para os endocrinologistas, ginecologistas e urologistas, para que eles possam observar como é que está essa produção de hormônios nos homens e identificar o que é que está dificultando a fertilidade, tanto no homem como na mulher. O estrógeno. O estrógeno, ele já é um hormônio produzido também na adolescência até
a menopausa. Ele é produzido pela mulher, né? O estrogênio já é produzido na mulher, testosterona no homem. E também ele é produzido em pequena quantidade pelos testículos também. Do jeito que nós temos no nosso corpo a presença de testosterona, o homem também tem um pouquinho do estrógeno, também chamado de estrogênio. O homem também tem, agora em pequena quantidade. Então, nós vimos também que ele é produzido desde a adolescência até a menopausa. Quando chega a menopausa, a mulher já começa a produzir em menor quantidade. É um dos sinais que ela já está entrando na menopausa. E chega um momento que ela já não produz mais em grande quantidade ou não produz. Por isso que ela já não pode nem mais engravidar, né? Não vai ter mais fertilidade. E ele é responsável também pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, controle do ciclo menstrual e desenvolvimento do útero. Então, o estrógeno, ele realmente desenvolve o útero para que a mulher já esteja capaz, né, de engravidar, de gerar filhos. Isso é o hormônio estrógeno, o hormônio feminino, que faz isso no corpo da mulher. E nessa fase de transição de adolescência, de puberdade, ele já começa a atuar na maturidade do útero, para que a mulher já esteja fértil e possa engravidar. E aqui a progesterona, outro hormônio também feminino, produzido pelos ovários, e ele é considerado por regular o ciclo menstrual da mulher e também preparar o útero para receber e manter a gestação. Os níveis de progesterona, eles aumentam após a ovulação e mantêm-se alto se existir uma gravidez. Então, existem mulheres que têm dificuldade em engravidar porque esse hormônio ele não está sendo fabricado de forma normal, está sendo de forma pouquinha, não consegue, às vezes engravida e não consegue segurar o feto. E existem casos que o médico passa algum remédio que contenha progesterona e consegue segurar o feto e manter a gravidez até o final. Então, o nosso corpo, ele realmente, ele mantém-se equilibrado para que os hormônios realmente sejam bem fabricados e bem distribuídos para que ocorra a fertilidade de forma correta e para quem quer engravidar, segure o feto até os 9 meses, né? De uma forma agradável, sempre acompanhado pelo médico, sempre indo ao ginecologista para que ele acompanhe também o desenvolvimento do feto, se está uma gravidez saudável ou não, o que precisa ser dado, qual remédio tomar, que exercício a mulher deve fazer para ter uma gestação normal, para ter um parto saudável. Então, tudo isso é importante, é todo um conjunto que deve ser acompanhado para que os hormônios funcionem de forma correta e para que a gravidez também ocorra de forma saudável e que os hormônios possam ser fabricados também de forma correta no nosso organismo. E aqui, se a fecundação não ocorrer, o que vai acontecer? Os ovários vão deixar de produzir a progesterona. Então, cada mês que a mulher não ovular ou ovular, mas não engravidar, aí os ovários eles deixam de produzir a progesterona. Sem progesterona, o revestimento do útero ele é destruído e vai sendo eliminado naturalmente através da menstruação. Então, a progesterona, ela só vai ocorrer, né, só vai ficar se houver a fecundação. Se não houver fecundação, ele vai ser eliminado do útero através da menstruação. Por isso, quando a mulher engravida, automaticamente ela para de menstruar. Ela não menstrua, é o primeiro sinal, a ausência da menstruação. Mas isso não quer dizer que todos os casos de ausência de menstruação seja gravidez. Também tem que ser investigada. Mas, normalmente, quando a mulher está grávida, ela para de menstruar e o hormônio progesterona, ele já vai sendo fabricado de forma bem intensa.
E quais são as funções da progesterona no corpo feminino? Ele atua preparando o útero para o embrião, para receber o embrião. Então, ele já vai preparando o corpo da mulher para que receber o embrião e assim continuar a gestação. Também, ele tem outra função. Ele prepara as mamas para a produção do leite materno, que vai amamentar a criança. Também ativa as células que revestem a parede do útero, fazendo com que ocorra o espessamento do endométrio, facilitando assim que o bebê vá se encaixando no útero. Então, são várias funções que ele tem. Também, ele inibe a contração do útero. Então, ele faz com que o útero não se contraia antes do tempo. Porque se o útero se contrair, o bebê vai sair fora do tempo. Então, ele faz com que a inibição do útero para que o bebê não nasça antes do tempo. Também ele tem ações no desenvolvimento da mulher, melhorando a libido da mulher também. Então, ele tem todas essas funções no corpo da mulher, assim como a testosterona tem as funções no corpo do homem. Ele também atua sobre a estabilidade do sono e do humor da mulher também. Então, ele facilita o sono, por isso que mulheres na menopausa, não sei se vocês já perceberam, elas têm problema de sono, não é? Quando passam dessa fase, uma série de problemas, um deles também é o sono e o humor também. Então, é essa questão do hormônio que ele passa a ser fabricado em menor quantidade. E aqui, gente, eu trouxe para vocês uma entrevista que eu fiz com uma adolescente, não vou dizer o nome, mas essa adolescente, ela me respondeu, uma ex-aluna minha, e me respondeu aqui algumas coisas sobre a adolescência, o que elas estavam sentindo naquele momento, ou o que ela sentiu naquele momento, naquela fase que ela passou. Então, a primeira pergunta que eu fiz a ela foi como ela se encontra neste momento de transformação no seu corpo. Como você se encontra neste momento de transformação no seu corpo? Pense aí também que é importante você que esteja nessa fase da adolescência. E o que foi que essa adolescente me respondeu? Ela disse que se sente um pouco confusa e indecisa, mas com o apoio da família, amigos e professores, ela está conseguindo entender esse processo de mudança no seu corpo. E a outra, observem aqui que ela buscou ajuda na família e a ajuda dos professores. E nós vimos também que os amigos também podem ajudar muito nessa fase. E outra pergunta, seus pais e sua família lhe ajudam neste momento de transição? E ela respondeu sim, principalmente porque essa é uma das fases que os pais e a família têm a maior influência na vida dos adolescentes, sendo o principal porto seguro e fonte de apoio para os nossos sonhos e projetos. Então, ela colocou aqui a família como um grande porto seguro para que essa fonte de apoio de sonhos e projetos que os jovens têm. Então, a família é muito importante na vida do jovem, os professores, os amigos, que possam apoiar esses jovens nesse momento. Também perguntei o que ela acha dessa mudança de humor demais. Ela disse que com certeza esse humor muda muito rápido, de um jeito que às vezes ela não dá nem para controlar. E que recado ela daria para as pessoas, para os adolescentes que estão passando por esse momento? Mesmo que você não se encaixe em padrões impostos pela sociedade, tenha calma, tire um tempo para você pensar direito sobre tudo isso, se aceite e lute por seus objetivos, seja feliz. Então, esse é um depoimento de um adolescente que quis deixar um recadinho para você. Então, a nossa atividade de hoje é fazer uma entrevista com um dos seus colegas sobre as mudanças pelas quais eles passam na adolescência. Algum colega que esteja na adolescência, e vocês vão criar as perguntas e dizer realmente o que eles disseram e o que estão sentindo. Bem, gente, nossa aula terminou. Nós terminamos o assunto de puberdade. Até breve. Espero vocês. Tchau, tchau.